Oi, tudo bem? Meu nome é Ramon, eu tô no grupo com o Matias e a Roberta, e hoje a gente vai explicar todo o nosso código da Batalha Naval. Eu vou começar explicando todo o main e algumas funções. Então aqui no nosso main a gente decidiu armazenar, né, deixar as funções do novo jogo e carregar. A gente optou por não criar funções porque justamente se a gente criasse a gente teria que passar muito parâmetro, usar muito ponteiro. Então para deixar o código mais clean a gente optou por deixar no main mesmo. E também a gente deixa mais útil o main, senão ele só serviria para ser esse primeiro menu. Então aqui a gente mostra para o usuário as opções e a gente força ele a digitar apenas os números de 1 a 4. Se ele digitar qualquer outro caractere, né, seja um número ou um caractere especial, qualquer coisa, vai dar erro. Ele vai pedir para digitar apenas de 1 a 4. Aí caso ele opte por digitar 1, ele vai criar um novo jogo. Então ele vai abrir o arquivo dicas, que é onde a gente armazena o limite de tentativas de dicas, né? Ele vai escrever 1 em todo o arquivo, né? Ele vai percorrer 64 vezes, né? E vai né, montar o tabuleiro 8x8 no arquivo, na matriz aqui. Aí ele chama todas as funções que a gente vai ver mais pra frente. No carregar jogo, ele também abre dicas, mas ao invés de ser um W+, aqui, vai ser só para leitura. Aqui é para leitura escrita, né? Se não existir, vai dar um erro. Também faz a verificação se existem os jogos salvos, né? Se não existir também vai dar erro. E também vai dar a opção para o usuário saber o que está acontecendo. Então falar que não existe jogo salvo aqui. Caso tenha dado um erro muito estranho que só leu um dos arquivos e não leu dois, então vai falar que deu um erro ao carregar o jogo. E se não deu nenhum erro, vai executar as outras funções. Essa variável flag é uma coisa muito interessante. Ela é um contador que certifica que certos eventos aconteceram. Então ele só vai ser acrescido aqui se existir acontecer. Não deixa de ser um contador, né? E essa daqui também é uma coisa muito importante e a gente pesquisando na internet a gente encontrou essa solução para os nossos espaços. Então essa formatação aqui diz que só vai ler inteiros e vai ignorar qualquer outro tipo de caractere. Né? Então os nossos espaços e quebras de linha, enfim, o que tiver na matriz, no caso no arquivo, né, não vão ser considerados. Aqui, né, então ele chama as funções. E aí, se ele optar por case 3 ou case 4, no case 3 ele vai printar, né, vai chamar a função print sobre, que é basicamente printar o que está no txt sobre o menu. E o caso 4 apenas vai encerrar. Olá, eu sou a Roberta. Eu vou começar a falar aqui dessa parte da struct, onde a gente define características que vão ser associadas a cada embarcação. A gente tem o tamanho, o auxiliar 1 e o auxiliar 2. Eu vou explicar eles mais para frente. Então, esse chamamento da struct vai ser aqui no bib.h. E no ponto C, eu vou definir ela com uma função que retorna outra struct. Então aqui, em cada caso, então assim, se em algum determinado momento eu precisar de alguma informação do submarino, do avião, da escolta, enfim, em cada embarcação, ele vai me gerar para a struct as informações necessárias. Daí aqui, a gente começa iniciando as embarcações, né, caso haja um novo jogo. Caso seja carregado, não serão chamadas essas embarcações, pois já estarão no arquivo. Então, aqui, como exemplo, o próprio submarino, eu vou chamar os dados do submarino do tamanho dele. No caso, ele é dois espaços, né, que ele ocupa. E aqui no while, nesse while aqui, eu vou gerar números aleatórios até que a posição onde esses números aleatórios foram colocados seja igual a mar e a próxima também seja igual a mar. Por quê? Para eles não acabarem tendo uma embarcação por cima da outra, né? E esses números aleatórios, também, principalmente para a coluna, terão uma delimitação diferente para cada tipo. Por quê? Para não ser passado o tabuleiro, assim, e não acabar indo para a linha de baixo a embarcação e ela simplesmente ser cortada. Saindo das embarcações, e aqui daí tem as outras, né? A do submarino, a do porta-aviões, a da escolta, que também segue tudo o mesmo padrão, e embaixo de cada uma também tem a definição para o tabuleiro da IA, que também vai ser explicado posteriormente as funções da IA.
E educação. Enfim, só para mostrar todos aqui direitinho. A gente acabou fazendo uma para cada um, né? Porque ficaria mais fácil. Saindo da iniciação das embarcações, a gente vai chegar no menu do jogo, onde aqui ele vai fazer uma pequena checagem das embarcações, se quais delas ainda estão de pé. Então aqui, sempre vão ser definidas como 0, e elas só vão ser adicionadas um valor se elas ainda existirem no tabuleiro, tanto da IA quanto do próprio jogador. Isso vai ser chamado depois lá no menu de disparo para saber se tu ainda pode disparar ou não com devida embarcação. Voltando um pouco antes, né, aqui onde a gente está no menu disparar, a gente tem várias opções, né, que também são definidas pelaquela mesma coisa que a gente explicou no main. Para o usuário não digitar uma letra qualquer ou outros números, a gente fez com uma variável em char e fez um toy para definir, enfim, isso já foi explicado anteriormente. Aqui em cada case, a gente chama ou a gente vai para o menu disparar, ou para as dicas, salvar, sobre o jogo ou sair, né? Daí, feito isso, escolheu a opção, a gente vem aqui para o menu disparar. Se for feita a escolha do case 1, né? No menu disparar, primeiro vai ser feita a verificação se o usuário ainda tem embarcações. Para fazer essa verificação, a gente chama essa função acabou. Aqui. Opa. Aqui. Dessa função, ele vai retornar aqui. Se todas as embarcações, e essa é igual àquela função, aquele for e aquele teste que a gente fez ali no menu do jogo, né? Mas a gente teve que refazer ela aqui nessa função para ela poder retornar se ganhou ou perdeu o jogo. Então, assim, se todas as embarcações da IA morreram, o usuário conseguiu acertar todas as embarcações da IA, ele ganhou um jogo e ele retorna o ganhou. Aqui, se ele perdeu, ele perdeu todas as embarcações, o retorno perdeu, ou qualquer outra coisa, assim, ele não ganhou nem perdeu. Ainda tem submarino, tem embarcação tanto para o usuário quanto para a IA, ele vai retornar uma variável qualquer, que eu defini como sair. Voltando ali para o menu disparar, aqui ele vai verificar se o usuário perdeu, né? Se ele perdeu, ele só vai encerrar esse menu. Se ele não perdeu, ele vai vir para cá, pro menu pro usuário fazer o disparo dele, né? A gente vai incluir aqui também aquela mesma opção para o usuário não poder digitar qualquer letra ou qualquer número. E ele vai entrar nesse while, né? O usuário vai escrever uma linha e uma coluna. Enquanto estiver nos parâmetros corretos, ele vai executar isso. A gente também está alterando aqui a linha e a coluna. Então, assim, a gente fez se for A, vai ser 0, né? Porque daí seria a linha 0 e assim por diante. Também não vou explicar todos. Que é bem intuitivo essa parte. Daí, se ele digitar alguma coisa errado, a gente vai dizer que deu errado. Ele vai ter que digitar novamente. A mesma coisa aqui para o tiro 1, que seria a coluna, né? Essa aqui seria a linha, essa aqui seria a coluna. A gente vai botar um atoy para o número, porque o usuário já teria que digitar um número. E se não tiver entre 1 e 8, porque seria o número que o usuário iria digitar, vai dar um erro, ele vai ter que digitar novamente. Se estiver correto, a gente ainda vai ter que diminuir um desse valor, né, para entrar dentro da matriz que vai de 0 a 7. Saindo do disparo, a gente vai conferir se a embarcação desejada ainda existe. Então, assim,
aí que a gente vai chamar aquilo que a gente usou lá no menu do jogo para conferir se o usuário ainda pode disparar com devida embarcação. Então, se ele puder disparar, ele vai, chama a informação do instruct, definindo os tamanhos, né? Que vai ser explicado no teste. Isso para todas as outras embarcações, né? Ele vai primeiro checar se pode ser efetuado o disparo. E se não for, ele vai dizer que a embarcação foi destruída e que tente com uma nova embarcação. Bom, gente, eu sou o Matias e eu vou me aprofundar agora um pouco na parte do... Às vezes o computador joga. A gente se refere, em grande parte do trabalho, o computador sendo uma IA. Então, quando eu estiver falando em IA, é o computador. Bom, aí em primeiro momento a gente volta para verificação de perca, como já foi explicado anteriormente, para ver se o usuário ganhou. Porque se ele teve a vitória, o computador nem tem a chance de atirar. Então, dá a mensagem que ele ganhou. Se não ganhou, segue tranquilamente o programa. Como a gente fez para os tiros do computador, da IA? A gente fez numa forma de 3 randomizações. A gente tem a primeira entregando um valor para menu IA. E ela serve para definir que tipo de barco vai ser atirado. Logo depois a gente tem um contador para não ter um bug do jogo normalmente. E a gente tem mais 2 randomizações. A primeira é para coluna e a segunda é para linha. A gente tem alguns que a gente deve colocar mais do que na parte superior, porque o computador ele não pode atirar onde já foi atirado. Precisa atirar em locais vazios. Então é por esse motivo que a gente tem esse primeiro if, para ele não atirar onde já foi acertado ou errado, diferente, para ele atirar em locais separados. A parte do switch é igual à parte superior, a parte onde o usuário atira. Ela é completamente igual, não tem nenhuma diferença. Agora eu também vou falar um pouco sobre os testes de tiro. A gente decidiu, enquanto fazia o trabalho, que ia criar 2 funções por uma forma de ser mais fácil fazer o trabalho em si, usando essas 2 funções separadas. Ambas as funções são iguais, elas não têm diferença alguma, porque muda praticamente ali nome de verificações e coisa, mas a forma que elas funcionam são iguais. São literalmente idênticas. Nós temos um if inicial nelas, e é em relação ao caça, pelo motivo de, se a gente for colocar um for dentro do outro, sem esse if inicial do caça, ele vai criar uma matriz quadrada, uma matriz 3x3, e não vai dar o tiro como a gente precisa que ele seja em formato de mais, com apenas 5 casas. Ele iria tirar em 9 casas, a gente não quer que isso aconteça, então a gente tem que fazer essa verificação separada. Logo abaixo a gente tem for, de alguns fores de testes para ver em qual coluna foi atirado em qual linha. Sempre que temos um i, ele soma na linha para um tiro lateral. No caso de um tiro de escolta, por exemplo, que ele atira no local e um tiro para a direita. E o j, ele vai ter ele vai adicionar um tiro para a coluna, que é o caso dos aviões. Ele vai ter um tiro no local e um tiro abaixo. Temos a verificação também de mar, de erro e de acerto na identificação visual, para não ficar mal feito. E aí também nesse momento a gente tem os mostra-tabuleiros, que também são 2 funções idênticas, não tem muita diferença entre elas, que dão a identificação visual para o usuário, para ele saber o que está acontecendo. Essa aí que está mostrando agora é a mostra-tabuleiro padrão, que ela vai nos entregar somente posições de mar, posição de erro e posição de acerto. Ela é literalmente onde tu está atirando, é ela que tu vai se basear para atirar. E o mostra-tabuleiro do IA é o seu tabuleiro, é onde o computador está atirando. Nela a gente colocou a identificação de submarino, de porta-avião do... Como é que é o nome do outro navio? Tá. Escolta? Não. Navio de escolta.
navio de escolta, e também do caça, o erro e do acerto, para o usuário ter a noção de qual embarcação ele ainda pode usar para atirar e também ver como é que tá o jogo, se ele tá perto de perder ou perto de ganhar. Voltando à explicação do acabou, assim, vou retornar ali no menu disparar. Por quê? A gente explicou que se ele ganhou ou ele perdeu, o jogo vai ser... esse menu, essa função vai ser encerrada, né? E o que acontece se ela é encerrada? A gente retorna pro menu do jogo, aquele menu que vem, que chama esse menu disparar, né? Esse aqui. E ele faz uma conferência aqui. Se o acabou retorna o valor ganhou ou o valor perdeu, a gente joga esse valor, a gente joga como se o menu fosse direto igual a 6. Por quê? Ele vai aqui dizer se tu ganhou, ele vai mandar uma mensagem de parabéns, você ganhou. Vai perguntar se quer jogar novamente. E se não, se sim, ele vai voltar lá pro main e tudo. Se não, ele vai simplesmente encerrar o jogo. A mesma coisa se perdeu. E se perdeu, ele vai dizer que pena, você perdeu, vai perguntar se quer jogar novamente, e se não, vai simplesmente encerrar o jogo. Então agora para as últimas funções, né? Eu vou dar uma pinceladinha sobre a função print sobre, que ela é bem simples, ela apenas faz a leitura do arquivo sobre, menu aqui, né? E printa o que tem nele, que no caso é toda a informação aqui, né, do sobre. A função salvar, ela é chamada ali do menu jogo, né? E ela é responsável por escrever tudo que tá acontecendo nas tabelas, para os arquivos salvar jogo txt e salvar jogo IA.txt, né? Então, se ele não tem, ele cria, né? E se tiver, ele sobrescreve. Então, dá para salvar várias vezes durante a execução do jogo, que fica tudo bem. Ele vai salvando e vai escrevendo por cima e fica tudo certo. Então, aqui ele abre os arquivos e quando ele for salvar, ele faz a verificação da matriz e aí ele lê, né, que se tiver um case mar, né, que se não me engano é 1, né, é definido como 1, expande para 1. Então, se for 1 nessa posição, ele vai adicionar no arquivo salvar jogo 1 também. Ou se for 4, 5 e assim vai. E isso acontece tanto para o salvar jogo quanto para o salvar jogo IA. A função de dica também é dada no menu do jogo, na hora de disparar, né? E aqui a gente faz E também a gente tem a função dica. Ela aparece no menu de disparar. E a gente deixa sempre esse aviso aqui, ó. Você só tem direito a 3 dicas. Então ele vai fazer uma verificação se essa variável limite está menor que 3 de fato. E ela vai fazer toda essa execução. A dica a gente fez com linha em coluna. Então ele vai ler com um char, né? Então o primeiro caractere, por exemplo, vai ser um B e a outra vai ser um 4. Então esse aqui representa a linha e o 4 a coluna. Ela faz essa conversão, né? Então, se o 0 tá no A, azão ou azinho, né? Pode ser tanto caps ou não. Ele transforma para 0, para 1 e assim vai, pra gente conseguir fazer a verificação na matriz. Se não, dá erro, né? E se o usuário também digita aí na hora das colunas um número que seja maior que 8 ou menor, também não vai rolar. Caso, então ele faz a verificação, né? Então, caso naquela posição que o usuário disse tem mar, vai falar que não tem embarcação. Se ele já atirou, ele vai verificar se ele acertou ou errou e vai dizer. E se não, é porque tem alguma embarcação. Esse else aqui é caso não entre nesse if. Ou seja, caso o usuário já tenha pego 3 dicas. Então, ele vai rodar, fazer essa verificação, e se não rolar, ele desce aqui e apenas avisa que você já usou todas as dicas, e ele não deixa o usuário pegar, né, tentar mais essa dica. E no fim ele sempre vai colocar mais um nessa variável limite, para que seja, né, para que de fato a gente consiga ir incrementando esse sistema do limite. E tudo isso é salvo nesse arquivo dicas.txt. Então agora a gente vai mostrar o nosso programa rodando. Como eu uso o VS Code, eu tenho que usar essa linha aqui no terminal. Então para que o nosso XC, né, que é o nosso compilador, ele execute, o meu main cmb.c e gere esse arquivo executável. Então ele vai gerar na pasta, né? Aqui a gente deixou só os arquivos essenciais, que é o sobre o menu, né? Os 3 arquivos da biblioteca e o executável. Então quando a gente abre aqui ele pode demorar um pouco.
Mas ele abre. Eu tenho a opção de digitar de 1 a 4. Se eu digitar qualquer outro caractere, underline, uma interrogação, um X de Xuxa, qualquer coisa, não dá. Se eu opto por sair, ele vai encerrar o jogo, né? Ele já fecha. Se eu opto por iniciar um jogo que ainda não existe, vai dar erro. Ele pede pra gente digitar qualquer tecla, pode ser um texto, e dá um Enter. Ele fecha, mesma coisa de novo, né? Tanto faz o que digita. O nosso sobre... Opa, desculpa, abri 2 vezes. O nosso sobre, ele mostra o nosso arquivo sobre. E a gente pode iniciar um novo jogo. Com 1. Assim que a gente inicia um novo jogo, aparece algumas opções na tela, como disparar, o dica, um salvamento, um sobre, um sair. O sobre é literalmente o mesmo que a gente vê no menu principal. A gente tem o nosso menu de dicas, que ele nos avisa que a gente tem direito a 3 dicas. Ele nos dá um exemplo e pede uma linha e uma coluna. Vou usar como exemplo a D5. Ele me disse que eu tenho uma embarcação em D5, então eu vou disparar nessa D5 com o meu submarino. Como visto, ele marcou como acertado uma embarcação. O computador atirou com escolta na E3, acertando exatamente E4 por causa da escolta, dá um tiro extra à direita. Eu vou usar novamente uma dica em B4, número aleatório. Me avisou que não tem nenhuma embarcação. Eu vou usar o caso, exatamente nesse B4, mostrando que não tinha uma embarcação no B4 e também acabou não tendo em volta. O computador deu mais um tiro em H7 com o escolta, marcando o H8. Eu vou dar um salvar e vou sair. Vou abrir novamente o jogo e vou dar um carregar. Ele carregou como estava o tabuleiro e eu vou usar o dica novamente. Vou usar o dica no mesmo local que ele já foi usado, para mostrar a mensagem que aparece quando tu já usa ele em um local já tirado. Por exemplo, usando em D5, ele diz que eu já tirei em D5 e já foi acertado. Se eu jogasse em C4, por exemplo, ele ia me dar que eu já tinha tirado e eu errei. Eu vou tentar usar a dica de novo. E como eu já tinha usado 2 dicas antes de carregar e uma agora, mostrou que eu já usei todas as dicas. Agora eu vou dar mais 2 disparos com as embarcações que faltam, com o porta-avião, para mostrar que ele funciona. No E4. Atirou. Vou disparar agora com um navio de escolta. Mas eu vou usar uma linha e uma coluna que não possuem. Por exemplo, um M10. Ele vai me dar operação inválida, vai pedir para pressionar alguma tecla e tentar novamente. Uma linha e uma coluna, por exemplo, A2. Marcou A3 também, o computador deu seus tiros. Eu vou apertar em sair e vou usar essa opção de salvamento. Vou abrir de novo para mostrar que ele salvou. Como estava. Vou tentar usar o dica. Ele já me disse que eu já usei todas as dicas. E agora vou sair mais uma vez. Então agora eu vou pegar essa tabela pré-definida de um jogo que está quase acabando e vou rodar ela. Então aqui, vou carregar. Eu só tenho meu caça vivo, então eu só posso disparar com ele. Na 1, por exemplo, eu atiro lá, mas eu perco o jogo. Aí eu tenho a opção de jogar novamente ou não. Eu não vou querer jogar novamente e vou querer fazer um teste, né? Aqui com a IA. Então deixa eu trocar aqui o nome, né? E vai funcionar da mesma forma. Aqui eu tô quase ganhando. Eu posso atirar na H6, né? Ou posso usar minha dica, enfim, mas eu vou disparar só na H6. Vai dizer que eu ganhei. E também eu posso jogar novamente ou não. Se eu optar por jogar novamente... Opa, já apertei 2 1s, né? Eu joguei novamente e já quis disparar, né? Já comecei um novo jogo e tudo, tá? Caso eu decida... devia ter feito esse teste antes. Mas enfim, caso eu decida em atirar com uma embarcação que não existe mais... Não vai ser possível. Quero disparar com o meu submarino. Não vai dar, porque já foi destruído. E era isso.